Fala, meus amigos, tudo bem? Classificação com gosto com gosto meio amargo. O Corinthians passa a próxima fase da Copa do Brasil, mas a classificação ficou em segundo plano, muito em função da saída do técnico Cuca, que deixou os jogadores muito tristes, com tudo o que aconteceu. A gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre as possibilidades aí de treinador. O Vanderlei Luxemburgo ganha força. Muita gente não gosta e eu sempre digo aqui, o 12 em Campo é muito tranquilo em relação a isso. Você tem o direito de não gostar, claro, evidente, como outros terão o direito de gostar, tá? Então, o Vanderlei é um nome, o Vanderlei vai ganhando força. O Danilo deve ser o treinador contra o Palmeiras. Então vamos analisar as possibilidades aí de quem comandará o Corinthians na sequência dessa temporada. Vamos para o terceiro treinador em pouco mais de 5 meses. Em menos de 5 meses, né? Ainda estamos em abril. Então, terceiro treinador em 4 meses é muita coisa. Eu não me lembro de no Corinthians 3 treinadores em 4 meses. Então, isso é um número muito ruim. Mas, enfim, o Roger Guedes também, muito triste, ele é amigo pessoal do Cuca, ficou muito triste ontem e falou depois na Zona Mista sobre a conversa que teve com o Cuca durante mais de meia hora, mais de uma hora. Eu vou passar e contar isso para vocês aqui. Seja bem-vindo, você está no 12 em Campo, eu sou Ivan Andrade, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e bora falar de Corinthians. Doze em Campo News chegando com a partida de ontem do Corinthians, né, contra o Remo, primeiro minuto de jogo arrasador e um final de jogo emocionante. O Corinthians faz o primeiro gol com 1 minuto e meio através de uma belíssima jogada do Yuri Alberto e do Adson, com a finalização com muita qualidade do Adson, e depois sofreu para a bola entrar nesse gol do Remo. Foi inacreditável, né? Como o time lutou, o time correu, isso não pode se negar. Foi um time que quis, que buscou, que lutou durante toda a partida. E só aos 48 do segundo tempo, ele, Roger Guedes, de cabeça, levou a decisão para os pênaltis. E aí brilhou mais uma vez a estrela do Cássio, que pega uma das penalidades e se torna o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. Corinthians classificado, a próxima fase da Copa do Brasil, muito comemorada naquele momento, uma vitória que o torcedor se sentiu aliviado, os jogadores todos correram para abraçar o técnico Cuca, mas talvez naquele momento ali eles ainda não imaginavam que viesse uma notícia logo após, questão de quase uma hora depois ali, vem a confirmação. Todo mundo comemorou muito, todos abraçaram o Cuca, e ele tinha dito, o próprio Cuca na chegada ao Neoquímica Arena, que todos os jogadores tinham demonstrado apoio a ele. E os jogadores demonstraram isso mesmo após a partida, né? Foi uma cena que foi legal, todo mundo ali abraçando o Cuca. Mas confesso que eu percebi o semblante dele pós-classificação, e eu falei isso no pós-jogo, não estou falando agora, eu falei isso logo depois no pós-jogo, que eu tinha percebido um semblante meio, né? Não aquele semblante de uma alegria absoluta. E falei também no pós-jogo que alguma coisa poderia acontecer. Não sou engenheiro de obra pronta. Tá na live de ontem. Falei, ó, alguém perguntando, não, agora temos treinador. Eu falei, vamos esperar a entrevista coletiva, muita coisa pode acontecer, ele pode não ficar e pode ficar. Então vamos esperar a entrevista coletiva. A entrevista acabou não tendo uma entrevista coletiva, o Cuca fez um pronunciamento, mais ou menos por volta de 1h da manhã, 1h10 da manhã, entregando o cargo. Entregando o cargo e dizendo, né, que realmente
não dava para continuar em função de toda a cobrança, toda a pressão, tudo o que ele viveu nesses 6 dias de clube, né. Hoje, quinta-feira, completaria uma semana de clube, né, uma semana como técnico do Corinthians. Então, uma passagem, se eu não estou enganado, só o Júnior, né, o Júnior lateral, ex-lateral, hoje comentarista, que foi treinador do Corinthians tão pouco tempo. Não me recordo, assim, puxando pela memória, alguém que ficou apenas 6 dias. E ele disse que vai seguir a vida dele, que espera um dia voltar, né, que vai cuidar dessas questões pessoais. Bom, os jogadores, eles falaram, né, alguns falaram sobre isso, já na zona mista. Um dos mais abatidos, um dos mais abalados foi o Roger Guedes. O Roger Guedes, o Cuca e o Cuquinha, eles que revelaram o Roger Guedes, né, lá no Criciúma. Então, eles que buscaram o Roger Guedes no Criciúma. E o Roger tem uma relação muito próxima com os dois. E o Roger sentiu bastante, ele conversou ontem durante mais de uma hora com o Cuca, para tentar convencê-lo, para tentar fazê-lo mudar de ideia, mas a decisão já estava basicamente tomada e não tinha muito o que fazer. O Roger Guedes falou, inclusive, que o Cuca chorou na frente dele, e o Roger Guedes acabou aproveitando ali, num desabafo, que eu acho completamente compreensível, citando alguns jornalistas, algumas pessoas da mídia, que julgam sem saber, que fazem análises, falou sobre rede social, muito abatido assim o Roger Guedes com a saída do técnico Cuca. A que ponto isso vai prejudicar o time? De que forma isso pode prejudicar o Corinthians aí daqui para frente? Um racha, uma, enfim, uma nova filosofia. É muito difícil a gente poder fazer uma previsão aqui daquilo que vai acontecer, né? Mas os jogadores sentiram, os jogadores queriam a permanência do técnico Cuca. E tudo isso que está acontecendo, eu acho que é muito em função também da gestão, né, da direção do clube, que sabia o risco que estava correndo, correu, assumiu o risco, né? Assumiu o risco. Então é o dolo eventual, né? Sabia que corria um risco. É muito parecido com você saber que bebeu e pegar um carro e dirigir. Você sabe que pode causar um acidente, né? Você sabe que pode causar um grande problema. Então é um dolo eventual. O Duílio sabia que poderia ter problemas, assumiu o risco. E 6 dias depois o Cuca deixa o comando da equipe. É muito ruim isso para a gestão do Duílio também, é muito ruim para a gestão política dele, para as pretensões políticas do Duílio, mas o fato é que agora se inicia uma busca por um novo treinador. Claro que nomes vão surgir a todo momento, empresários vão oferecer, contatos serão feitos. O Luxemburgo trouxe ontem aqui, também num vídeo antes da partida, uma foto do Luxemburgo na capa do nosso vídeo, falando que é um nome que interessa ao Corinthians. Muitos torcedores criticando, muitos torcedores falando que o Vanderlei teve aquela questão há um tempo atrás com uma manicure, se isso será retomado, se isso voltará à tona. Outros apoiam o Vanderlei, eu acho que é um treinador que está parado há muito tempo, mas sem dúvida nenhuma é um cara que foi muito vitorioso, mas é passado. E quando batem a sua porta, você não pergunta quem foi, você pergunta quem é. Então vale muito o futuro, o presente e principalmente o futuro. Tem o Roger Machado, um treinador que eventualmente é sempre cogitado quando o Corinthians busca um treinador. Não dá para cravar ninguém. Ontem o Duílio foi perguntado sobre o Rogério Ceni, né, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, que hoje está desempregado, e ele falou que não comentaria sobre o assunto para não gerar nenhum tipo de especulação. Então, o Corinthians vai ter pressa na contratação de um novo treinador. Não tem tempo muito para se dar ao luxo de ficar muito tempo sem o treinador. Efetivar novamente o Lázaro seria rasgar como que eu posso usar o melhor termo? Seria rasgar a ideologia do próprio clube,
que trouxe e tirou, uma semana depois trazê-lo de volta, né? Então, o Danilo, eu acho que é o nome mais provável para dirigir o Corinthians já no sábado contra o Palmeiras, desde que esse novo treinador, hoje é quinta, né? O Corinthians contratou o Cuca em menos de uma hora depois de ter demitido não, ter tirado o Fernando Lázaro do comando. Então, o futebol é na velocidade da luz muitas vezes. Então, de repente, até o final do dia, temos a notícia de um novo treinador. A princípio, não. Então, vamos aguardar aí quem será o próximo nome, quem será o treinador para o jogo contra o Palmeiras no próximo sábado, lá no Allianz Parque. Acho que, a princípio, vai ser o Danilo, técnico do Sub-20, conhece de futebol, é craque, tem boa relação com jogadores. Eu acho que para um clássico, ninguém melhor que o Danilo, nem Lázaro, nem o Cuca, nem talvez o Vanderlei entenda bem o que é esse clássico, né? Porque já viveu muito esse clássico. Mas o Cuca, como poucos, o Cuca não, perdão, o Danilo, né? O Zidanilo, como poucos conhecem esse jogo. Então, talvez seja ele aí o responsável por fazer essa equipe enfrentar o Palmeiras e, quem sabe, uma vitória lá para dar uma tranquilidade um pouco maior nesse elenco, nesse clube, e ver se a poeira abaixa um pouco. Muitos estão felizes com a saída do Cuca, outros estão lamentando. Então, é importante também ter muita calma nessa hora e tentar, no mínimo, respeitar a opinião um do outro. Valeu? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, a gente volta mais tarde, quem sabe já trazendo mais atualizações e até um nome para dirigir o Timão na sequência de 2023. Grande abraço a todos. Obrigado. Tchau.